Boa noite a todos. Vocês estão felizes? Sim. Saudade de falar isso. Gente, para quem não me conhece, eu me chamo Daniel, tenho 36 anos, eu sei que não parece. Eu sou casado com a Ju, sou pai do Samuca, sou pai do Davi, e eu sou nascido e criado aqui em Baipendi, sou baipendiano da Gema, nascido lá no hospital, vivi até os 18 anos lá, vizinho do Bruno, e fiquei 13 anos em BH, até que Deus nos trouxe de volta, e por 3 anos eu congreguei nessa casa, foi um tempo muito bom para mim, e já faz 2 anos que estamos em São Lourenço, temos ali uma igreja, uma comunidade de 13 pessoas, contando as crianças, e temos vivido algo legal de Deus lá, algo gostoso. Deus tem nos moldado, Deus tem nos trabalhado bastante. E hoje eu trouxe aqui, um amigo meu, queria que vocês conhecessem ele. É um cara muito gente boa. Fica de pé, André Aurélio. Deixa o pessoal te conhecer. Esse é uma das nossas melhores sementes. Ele foi muito bem forjado, sabe? Tem uma bagagem boa. E é um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, cheio de fé. Casado agora. Desencalhou. Gente, tem a esperança. A esperança. O Andrei casou, gente. Quem conhece ele há mais tempo, você imaginava o Andrei casado? O Andrei casou. Deus fez a obra. Amém, gente? Mas hoje eu queria que vocês fechassem os olhos agora. Eu creio que eu estou com uma palavra de Deus para vocês. Pai, em nome de Jesus, nós te amamos. Obrigado por essa comunidade. Obrigado por esse som maravilhoso. Obrigado por esse púlpito. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Leandro. Que o Senhor acrescente graça, sabedoria. Que o Senhor encha ele de paz, encha ele de alegria. Que todo o peso do ombro dele caia em nome de Jesus. Que ele viva na simplicidade e na leveza do Teu Espírito Santo. Eu oro pela liderança dessa casa, Senhor. Eu oro pelo Gi. Eu oro pelos diáconos. Eu peço a Tua bênção sobre eles, Senhor. E que hoje o Senhor venha marcá-los com o som do Teu Espírito Santo. Que o Senhor venha fazer como uma galinha faz com o ovo, Senhor. Que o Senhor venha sobre nós e nos choque essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus, gente, em Atos, capítulo 5, versículo 42. Que som gostoso. Estou até gostando da minha voz. Se Deus guiar, eu vou cantar um louvor no meio da pregação. O que vocês estão rindo? Se Deus guiar, vai ser bom. Amém? Atos 5, 42. Vocês acharam? Sim. Já está aqui, né? Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Vamos lá, gente, presta atenção aqui. Deus, num dia maravilhoso, teve uma ideia. Ele resolveu criar tudo. Que maravilhoso. Então Deus cria tudo e o homem peca. Deus faz uma promessa: eu vou perdoar o seu pecado, eu vou te salvar. Na plenitude dos tempos, Jesus Cristo vem. Ele encarna. Ele abre mão da sua glória. E era muita glória. Era muita majestade. E ele abre mão de tudo e ele se torna homem. E ele vive uma vida perfeita. E ele vai para a cruz e ele toma sobre si os nossos pecados. E os seus pecados não estão mais sobre você, os teus pecados estão sobre Cristo. Meu Deus. Deus pega a lupa celestial e ele olha para o Filipe e ele não vê pecado nenhum. E ele procura, e ele procura, e ele procura, e ele não acha. Porque o teu pecado foi colocado em Cristo.
Não existe culpa, não existe condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Então Jesus morre levando os nossos pecados. Eu já estou empolgado. E aí ele ressuscita ao terceiro dia e durante 40 dias ele prega sobre o reino de Deus. E então ele sobe aos céus e ele diz assim: permaneçam na cidade, permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Uau! E eles ficaram. E o que aconteceu? Para surpresa de 0 pessoas, do alto o Espírito Santo veio e os revestiu de poder. E eles ficaram cheios do Espírito Santo. E eles pregaram, 3.000 pessoas converteram. E eles pregaram de novo, 5.000 pessoas agora fazem parte da comunidade. Que avivamento! E Atos 5:42 diz: todos os dias, no templo e de casa em casa, eles não cessavam, eles não paravam de ensinar e de proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Queria fazer uma pergunta para vocês. Ninguém me deu tempo de pregação, gente. Graças a Deus. Não estou descumprindo nada, bem? Que bênção. Vou fazer uma pergunta para vocês. Já aconteceu de você vir ao culto? Ou de você ir numa conferência? Ou de você ir num retiro? Ou de você viajar para um descende? Alguma coisa desse tipo. E você ser totalmente impactado com a presença, com a glória de Deus, e você falou: uau! Minha vida nunca mais é a mesma! Aleluia! E você volta empolgado e vai passando um dia, 2, 3. E você já começa assim: parece que está tudo igual. Parece que está tudo parecido. E aí você fica esperando o próximo culto, o próximo retiro, o próximo descende para se encher do Espírito Santo de Deus. E aí você volta, passa um dia, 2, uma semana, 2, e você vai se esfriando. Até que chega o ponto em que você perde a esperança no culto, perde a esperança no retiro, perde a esperança no descende, porque no final das contas você tem uma experiência maravilhosa e depois a sua vida continua igual. Já aconteceu com alguém isso? Ou é só comigo? Comigo já aconteceu, algumas vezes. E Deus me trouxe aqui hoje para dizer o seguinte: templo é lugar de sentir a presença de Deus. Culto é lugar de ser esmagado com a bondade e com o amor de Deus. Mas não para aí. A vontade de Deus é que o que você recebe aqui, você consiga levar, transicionar para dentro da sua casa. A palavra diz: no templo, uau, estamos fazendo isso aqui, mas de casa em casa. Toda casa era um lugar da presença de Deus. Toda casa era um lugar de ter encontros com Deus. No templo, o fogo desce. Não corta e joga na internet, não. Eu arrepiei inteiro. Mas na casa, o fogo permanece aceso. No templo, o fogo desce e nos queima. Mas ele vai permanecer aceso dentro das nossas casas. Templo é fogo. Templo é isqueiro. Templo é querosene. Casa é lenha. Casa é carvão. Não existe mover de Deus no templo que vai permanecer se nós não levarmos ele para as nossas casas. Porque templo, meus irmãos, é lugar de visitação. Você visita aqui, você não mora aqui. Casa é lugar de habitação. Deus quer habitar dentro da tua casa. Quando os discípulos, eles ouvem de Jesus a primeira vez, nem eram discípulos. Eles chegam para Jesus e fazem uma pergunta bem engraçada: aonde você mora? E essa é a nossa pergunta: onde você mora, Jesus? E a resposta de Jesus para nós é: dentro da tua casa, se você permitir. Dentro do teu lar, se você permitir. Quando João Batista, chamado por Deus, vai para o deserto, começa a pregar, e é uma bênção, e um avivamento está acontecendo. E alguém pergunta para ele: quem é o Messias? Ele fala assim: olha, eu não sei quem é o Messias, mas aquele que me enviou disse: aquele sobre quem você vir descer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Esse é o Messias.
Aquele sobre quem você vir descer e permanecer. Deus já desceu aqui hoje, mas Deus quer permanecer. O templo é fogo e a casa é lenha. A tua casa precisa queimar. E vem queimar tudo em mim. A casa é tua. A música fala da nossa casa, de nós. Mas eu quero aplicar. A casa do Aires. A casa do Andrei. Precisa ser um lugar da habitação de Deus. Deixa eu te falar. Deus quer que as nossas casas sejam uma extensão da igreja. A mesma presença aqui é a presença lá no seu banheiro. O mesmo impacto aqui, quando você chega e você é impactado. Deus quer que as pessoas cheguem na tua casa e sejam impactadas de forma semelhante. Porque o Deus é o mesmo. Deus tem interesse em permanecer. Deus é o Emmanuel, Deus conosco. E Ele habitou, tabernaculou entre nós. Quando o fogo fica só no templo, meus irmãos, ele apaga rápido. Quando ele encontra lenha nos lares, ele permanece. Então nós vemos Deus como Criador de todas as coisas. Mas existem duas coisas especiais que Deus fez. A primeira ele fez num jardim. Ele pegou um homem, colocou ele para dormir, e quando ele acordou já não era mais um homem. Era um casal. Deus fez a família. Só que no Calvário, Deus repete o procedimento. Ele coloca um segundo homem para dormir. E quando ele acorda, ele olha para o lado e já não é só mais ele. Agora ele é um casal. Agora ele é pai de família. Agora ele é noivo. E sabe por que Deus cria a família? Para que ali um altar seja levantado. E sabe por que Deus cria uma igreja? Para que ali um altar seja levantado. Porque tudo que Deus faz é para a sua glória, tudo que Deus faz é para a exaltação do seu nome. E isso não é egoísmo da parte de Deus, isso é bondade. Porque nós só nos encaixamos e só vivemos bem quando Deus é o centro das nossas vidas. Mas a questão é a seguinte, meus irmãos. Deus quer fazer um altar dentro da tua casa. Aqui na igreja eu não tenho dúvidas que temos um altar. Eu não tenho dúvidas que temos uma adoração. Eu não tenho dúvidas que temos uma pregação bíblica. Mas e dentro do seu lar? Existe um altar? E quando eu falo disso, meus irmãos, preste atenção. Eu não estou falando de método nenhum. Eu estou falando de essência. Eu estou falando de essência. Não é sobre células, não é sobre culto nas casas, não é sobre nada disso. É sobre realidade. Deus habita ou não habita? Você pode nunca ter feito um culto e Deus estar habitando. Você pode fazer culto todo dia e Deus não estar ali. A Bíblia apresenta, meus irmãos, Deus como olheiro. Imagine um olheiro. Ele precisa de quantas mãos para moldar o vaso? 2. Deus tem 2 mãos. Uma mão é a igreja, outra mão é a família. Você é o vaso. Ele vai te moldar dentro do teu lar e ele vai te moldar dentro da tua igreja. Se você só vive vida de igreja, Deus está tendo dificuldade. Deus tem dificuldade de nada, mas vocês estão me entendendo. Se você só tem um lar, Deus também está tendo dificuldade. Deus precisa de um lar e Deus precisa de uma casa. E Deus me chamou aqui, meus irmãos, para a gente restaurar os lares. Restaurar os altares. Quantas pernas eu tenho? Se uma perna minha for manca, sabe o que vai acontecer? Inconstância. Não precisa responder quem é que é inconstante espiritualmente. Ó, uma perna tá boa, a outra tá assim, ó. Uma hora tá bem, outra hora tá mal. E sabe qual que é o problema de ser manco? Uma hora ou outra você vai cair. Uma hora ou outra você vai cair. Nós precisamos que a perna da igreja seja forte, seja impactante, seja uma igreja bíblica, seja uma igreja viva. Mas nós precisamos que os nossos lares sejam igualmente impactantes. A minha casa precisa ser um lugar da habitação de Deus. Vamos trocar, meus irmãos, a xingaria pelo louvor. Vamos trocar a desordem pela ordem. Vamos trocar a briga por, você não viu, pela doação. Quando você doa alguma coisa para o mendigo, o que você está esperando de volta? Vamos ser doadores, o amor doa.
Nosso lar precisa ser lugar de doação, lugar de quebrantamento, lugar de oração, lugar de louvor, lugar de exaltar o nome do Senhor, lugar de pregação, lugar de pastoreio. Deixa eu te falar, se você é um marido, você tem uma ovelha dentro da tua casa que é a tua esposa. E se você não está pastoreando a tua esposa, você está errado. Você está em pecado. Eu não estou falando sobre métodos. Eu estou falando sobre realidade de pastoreio. Porque a Bíblia diz que o marido deve lavar a esposa com a palavra. Qual foi o último dia que a tua esposa tomou um banho? Ah, todo domingo ela toma um banho. Você não pensou isso não, né? Vamos abrir em Gênesis 18, 19. Nós vamos ver rapidamente como que Deus sempre trabalhou igreja e família, comunidade e intimidade, grandes ajuntamentos, pequenos grupos. Pois eu o escolhi. Deus está falando com Abraão. Aí você pensa, ele escolheu Deus para ele ser pai de multidões. Eu já sei o texto. Ele escolheu Deus, Abraão, para ele ser grande e prosperar. Eu já li o texto, mas olha o que diz. Para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes, para que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe havia prometido. Lemos Gênesis 18. Em Gênesis 12, Deus fala para Abraão, você vai ser pai de multidões. Você vai ser incrível. Você vai ter uma descendência tão numerosa como a areia do mar, que fala de uma descendência física. Mas não para por aí, Abraão. Você vai ter uma descendência como as estrelas do céu. Uma descendência espiritual. Eu não sei se você sabe, mas você é descendência de Abraão no espírito. Ele é o pai da fé. Se você crê, você é filho de Abraão. Você faz parte dessas estrelas. Olha que maravilhoso. Pai de multidões. Pai, como as estrelas do céu, como a areia do mar. Uau, que maravilha! Abraão deve ter ficado empolgadíssimo. Só que em Gênesis 18, Deus fala assim, eu te escolhi. Se Abraão é um pouco ansioso, que nem algum de nós, ele fala, eu já sei, se você é pai de multidão. Não, calma aí, segura. Eu te escolhi para que você ordene a sua casa e os seus filhos. Colocar a ordem. E quando você vai no original, não é colocar a ordem uma vez, é manter em ordem. Então, por exemplo, sua casa, se você limpar ela uma vez, ela fica em ordem. Mas alguém vai dizer que a sua casa tem ordem se ela for constantemente limpa. O que o texto está dizendo é, eu te escolhi para que você constantemente, como estilo de vida, cuide dos seus filhos. Cuide da sua esposa. O pai de multidões, chamado para viver uma realidade dentro de casa, dentro do lar. E isso não é contraditório, isso é complementar. E ele se tornou o que se tornou, ele é um pai da fé. Vamos abrir em Êxodo, capítulo 12, versículo 3. Gente, aqui que é a igreja que tem fome? É aqui? Eu fui chamado para a igreja certa? Eu achei a igreja... É aqui mesmo, né? Não é lá no centro, não? É aqui mesmo, né? A igreja fascinada, qual que é? É essa aqui? É aqui, né? Não errei não, né? Digam toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Versículo 13. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Aquele povo que descendeu de Abraão se tornou grande, estava escravo no Egito. Deus aparece e fala assim, eu vou libertar o meu povo. Sabe por que Deus queria libertar esse povo? Porque desse povo Deus iria enviar o Messias, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Só que esse povo, para ser liberto, Deus falou, se organizem em famílias. Entra cada um para dentro da tua casa. Passe o sangue nos umbrais. Matem um cordeiro. Comam toda a família, junta. Coma um cordeiro. E o que nós temos?
Por causa desse povo, hoje nós comemos do Cordeiro. Hoje nós podemos ter acesso a Cristo. Mas tudo começou, o macro começou no micro, quando Deus salvou família por família que comia o Cordeiro. Que colocava o sangue do Cordeiro sobre os umbrais. A tua família precisa comer o Cordeiro. A gente come todo domingo aqui. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de vocês viverem uma realidade em que Cristo é tudo. Em que Cristo está presente no café. Cristo está presente no almoço. Que alegria. Cristo está presente no filme. Que maravilha. Porque quando Cristo está presente, mesmo que o almoço seja arroz e feijão, eu nem tenha isso, nós estamos bem. E quando Cristo não está presente, eu estou comendo um filé à parmegiana maravilhoso, eu estou ficando com fome. Mas é ruim, é difícil, é pesado, é desgastante. Eu estou querendo divorciar, eu estou querendo matar o meu filho, mas a lei protege. 3 perigos, meus irmãos, de desprezarmos as casas. Se você desprezar a casa, a sua casa, você vai cair em 2 ou em 3, mas eu quase tenho certeza que nos 3. Primeiro, você tem uma tendência a ser hipócrita. Abre Mateus capítulo 23, versículo 27. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas. Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Eu lembro uma vez que eu fui pregar num culto familiar lá na casa da mãe da minha esposa. E estava presente o avô dela, de 80 anos de idade. Ele nem era cristão. E eu preguei sobre não amarmos o dinheiro. Isso foi em 2010. E ele já morreu. Mas quando eu acabei de pregar, ele virou para mim e falou: menino, gostei da tua pregação. Que legal. Mas toma cuidado. Eu falei: ixi, ele vai falar alguma coisa que eu falei errado. Toma cuidado. Porque agora que você pregou isso, todo mundo vai ver se você vive aquilo que você pregou. Eu falei: poxa, que legal, Deus usou ele para falar comigo. Que legal, que top. E deixa eu falar uma coisa, talvez você nunca pregou aqui, talvez você já pregou. Pregar aqui é muito fácil. Você junta 10 versículos, que tem mais ou menos a linha, e vai indo. Difícil é pregar dentro de casa. Porque aqui eu prego, estou falando de amor, estou falando de família. Nossa, que pregador bom, que coisa ungida, que legal, que benção. Mas quando eu chego em casa para falar de amor, a minha esposa fala assim: você disse aí sobre amar, né? Por que você não tira o lixo quando eu peço? Por que hoje cedo você gritou comigo? Aqui ninguém vai me confrontar. Aqui ninguém vai levantar no meio da pregação e dizer: é mentira, eu sei que ele não vive. Pregar dentro de casa, adorar a Deus dentro de casa, viver a vida cristã dentro de casa, nos alarga num nível que a igreja não consegue nos fazer. Eu sou chamado para amar o Aires, para amar o Gabs, mas eu sou chamado a amar minha esposa como Cristo amou a igreja e morreu por ela. Além do mandamento ser mais difícil, quanto mais você convive, mais difícil vai ficando. Estou falando besteira aqui ou não? Em casa, é muito difícil ajustar a máscara. Aqui, meus irmãos, é fácil. Eu tomo um banho, passo um perfuminho, coloco uma roupinha que eu acho bonita, venho aqui elegante, treino em casa antes, 35 vezes na frente do espelho. Essa hora eu vou gritar. Essa hora eu vou ser mais assim, mais calminho e tal. Tô brincando, não faço não. Já fiz muito. Quem nunca? Mas a questão é a seguinte: máscara para vocês é facinho colocar. Mas máscara para minha esposa, meu filho, ela arranca na unha. Ela arranca no tapa. Ela sabe todas as máscaras que eu estou pensando em colocar. Porque ela me conhece. É difícil. Só que desprezar a casa, meus irmãos, pode até evitar confrontos. Mas adia a maturidade.
Talvez você seja um casal, você fala assim, eu com a minha esposa a gente nunca discute. E vou te falar, tem duas opções para você. Ou vocês são muito cheios do Espírito Santo, e de verdade, isso pode ser verdade, pode acontecer. Ou vocês estão distantes demais para ter problemas. Vocês vivem numa distância segura. Ela sabe de um pecado seu, ela não fala nada. Você sabe do dela, ela não fala nada. Existe um acordo implícito. Vamos deixar tudo como está, eu vivo do meu jeitinho, você vive do seu jeitinho. Na igreja a gente faz como Ananias e Safira, a gente vende e fala que foi por tanto, na igreja ninguém vai saber, afinal não tem mais aquela glória de alguém chegar e falar, vocês estão mentindo. Mas dentro de casa, meu irmão, você precisa se aproximar da tua esposa. Você precisa discutir com a tua esposa de vez em quando. E eu não estou falando de briga, quebrar pau, ameaça de morte. Não é isso não. Mas vocês precisam se confrontar. Vamos lá. Se você está vendo que o teu filho está caindo no buraco, você fala assim, não, eu não vou falar não, que eu não quero conflito com meu filho. Meu filho, você não vai ter conflito mesmo, ele vai morrer. Beleza, acabou o conflito. Meu Deus. Você não vai ter esse conflito com a sua esposa. No dia que ela cancela, ela vai sair da tua casa. Acabamos um casamento, divorciamos sem nenhum conflito. Ô glória. Então, meus irmãos, casa nos faz de verdade. Não sei se vocês já ouviram alguma história assim, todo dia a gente ouve. Uma esposa que converte, e não sei por que mulher converte mais que homem, no número das vezes. Ela começa na igreja 5 dias por semana. E aí, deixa de estar com o marido, deixa de estar com os filhos, e ela acha que ela está servindo a Deus, indo 5 vezes por semana e deixando a casa dela de lado. Sabe por que ela pensa isso? Porque ela acha que Deus só tem uma mão, a igreja, o templo, o culto. Ela quer servir a Deus. Mas não, meus irmãos, Deus tem 2 casas, 2 mãos. A igreja e a casa. Deus quer também habitar no lar. E aí a pessoa fica escondida dentro da igreja, dos mandamentos que a Bíblia diz para ela cumprir. De amar o marido, de educar os filhos, de ser uma boa dona de casa. Hipocrisia, meus irmãos. Usamos o linguajar de crente, o templo, para descumprir o mandamento. Jesus uma vez falou, vocês são hipócritas. A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe. Vocês que são muito espirituais, dizem assim, eu não vou honrar meu pai e minha mãe não, porque tudo que eu tenho eu vou dar para a igreja. Hipócrita. Vocês descumprem o mandamento para parecer bem perante as pessoas. Afinal, talvez, como diz o Gi, né? Só talvez. Em casa você já perdeu a esperança de impressionar. Na igreja você ainda tem aquela esperança de impressionar. Vocês estão aqui, gente? Sim. Segundo, quando desprezamos as casas, corremos o risco de ganhar o mundo inteiro e perder a sua família. A Bíblia diz, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E eu digo para vocês, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a tua família? Quando o carcereiro converte, ele diz assim, o que eu tenho que fazer? Paulo fala assim, crê no Senhor Jesus, será salvo. Foi isso que ele disse? Sim ou não? O que mais ele disse? Tu e a tua casa. Se a gente ia perguntar, mas por que você está falando da minha casa? Eu perguntei, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Mas na cabeça de Paulo, você e a tua casa estão juntos. Na cabeça de quem escreveu a Bíblia, inspirado pelo Espírito Santo, a tua casa é uma extensão da tua vida espiritual. Não tem como descolar. Quantos filhos de pastores, meus irmãos? Muitos filhos de pastores desviam porque tem carne e porque decidem. Mas muitos desviam porque o pai deles enxerga o templo, mas não enxerga a casa. A gente vê todo dia. O cara sai da igreja, por quê? Porque meu pai só tem a igreja. Meu pai não é meu pai. Meu pai não cuida de mim. Meu pai fez o que fez com a minha mãe. Como que eu posso acreditar num evangelho assim? Deixa eu te falar, esse evangelho a gente não tem que acreditar porque ele não existe. O evangelho bíblico, nós cuidamos do templo, mas também cuidamos das casas. E por último, meus irmãos, isso aqui para mim é o que mais me deixa de cabelo em pé. Quando desprezamos as casas, nós delegamos ao templo aquilo que deve ser feito em casa. Colocamos expectativas irreais no templo. O pastor Leandro é o Deus Leandro, ele tem que me atender a hora que eu ligar, do jeito que eu ligar. Ele tem que deixar a casa dele para ir servir a minha casa. Por quê? Porque ele é pastor e ele tem que cuidar das coisas de Deus.
mas a casa dele é de Deus. E eu coloco a expectativa toda no templo. E o que nós vemos? Pessoas frustradas saindo de igreja atrás de igreja, porque nenhuma igreja serve. Porque toda igreja tem que cuidar de tudo que diz respeito a mim espiritualmente. Nós tratamos a igreja como se fosse um seguro espiritual. Como que é o seguro? Você paga, pro dia que seu carro quebrar, eles resolvem o problema. Então você paga a igreja como? Vindo todo domingo, dando uma oferta todo domingo de vez em quando, falando bem da comunidade para as pessoas, você está dando pagamento. Aí quando dá um BO no teu casamento, não é que você quer uma ajuda espiritual, que isso aí a igreja tem que fornecer. Você quer que a igreja faça o que você devia fazer. Na hora que seu filho desvia, você quer que o pastor vá atrás do seu filho. E existe um pouco de verdade nisso, porque o pastor deve ir atrás da ovelha que se perdeu. Mas o teu filho, antes de ser ovelha do pastor, ele é sua ovelha. Chame o pastor para ir, mas chame depois de você já ter ido. Você já ter orado. Você já ter clamado. Porque senão você está pegando a tua vida espiritual e jogando tudo para o templo. Você deve se alimentar. A responsabilidade é sua. Vamos pegar por natural. Quando uma criança nasce, durante 1, 2 anos, o pai e a mãe alimentam. Depois disso, meu filho, se vira. Eu te ajudo um pouco aqui, mas você tem que falar que você está com fome. Você tem que ir e pedir alguma coisa. Você tem que se comunicar. Você tem que... você já consegue pegar uma banana e comer. Quando a gente cresce, meus irmãos, a primeira coisa é, eu preciso ler a Bíblia sozinho, eu preciso ver pregação por mim, eu preciso orar por mim, eu preciso meditar na palavra por mim. O pastor não vai fazer isso, o templo não vai fazer isso. Por quê? Porque isso é lugar de ser feito, é coisa para ser feita em casa. Muito bom ter ECC. Mas, e a sua ECC? E por que a gente não tira ECC? Porque eu estou indo no templo todo domingo e ali está me satisfazendo. Eu não tiro tempo com Deus, né? Outra coisa, o marido deve cuidar da esposa. Como Cristo cuidou da igreja. Não é a igreja que tem que cuidar da tua esposa, é você. Tua esposa pode ser ajudada por alguma irmã da igreja? Pode. Mas você pastoreia a tua esposa. Você conhece mais do coração da tua esposa do que a amiga dela. Porque a ovelha é sua. Jesus disse, as minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem. E eu conheço as minhas ovelhas. Você precisa conhecer o coração da tua esposa. Pais, vocês precisam conhecer o coração dos filhos de vocês. Filhos, vocês precisam honrar pai e mãe. Quem dera meu pai tivesse vivo, eu pudesse conversar com ele, eu pudesse honrá-lo, eu pudesse fazer um culto familiar com ele, eu pudesse chamar ele para ir numa conferência do Jesus Pop. Acho que ele não ia, não. Você acha que ele ia, pastor Silene? Ele ia e ouvia tudo e ia no carro voltar falando o que o pastor pregou errado. Sendo que ele nunca tinha lido a Bíblia. Os pais, meus irmãos, discipulam seus filhos. Não existe nenhum mandamento bíblico para fazermos uma salinha. Lá em casa, nós fazemos salinha. Por princípio. Não por mandamento. Mas existe um mandamento bíblico para o pai cuidar do filho, discipular o filho, ensinar o filho. Muitos! Só que nós queremos a igreja da salinha perfeita. Meus irmãos, se tiver salinha, se não tiver, para mim eu não estou nem aí. Eu não dependo de salinha para educar meu filho. Eu não dependo. Eu discipulo o meu filho. Eu cheguei para o Samuel e falei, Samuel, vem cá, você já tem 5 anos de idade. Papai quer que com 18 anos você seja um homem de Deus. Você quer? Quero. Então, para isso, eu vou te discipular. Você topa ser discipulado por mim? Topo. Então, todo domingo a gente vai trocar uma ideia. Aí talvez você pense assim, nossa, mas por que tanta formalidade? Aí eu te pergunto, por que você tem formalidade com o seu discípulo aqui da igreja? Teu discípulo daqui da igreja, daqui 2 meses ele vai para outra igreja. Teu filho nunca deixa de ser seu filho. Se eu tenho formalidade com alguém que entrou e pode sair qualquer hora da minha vida, por que eu não vou ter formalidade com meu filho? Por que eu não vou cuidar da minha esposa? Por que eu não vou sondar o coração dela? Por que eu não vou querer saber porque ela está querendo matar a fulana de tal? Eu quero saber. Eu tenho que ajudar. Eu tenho que evitar o homicídio.
E sabe qual que é o problema, meus irmãos? E eu não estou falando sobre vocês. Mas o problema é quando a igreja decide ser cúmplice desse pecado. Qual pecado? Os membros delegarem tudo para o templo. Quando a igreja diz assim, pode vir, a gente discipula os seus filhos, está errado. Pode vir, a gente cuida da tua esposa, está errado. Pode vir, a gente cuida de você, a gente é a igreja que cuida, está errado. A igreja bíblica diz assim, pode vir, nós chamamos, nós queremos você, nós vamos te ensinar o que der e o que vier. Mas parte do nosso ensino é você precisa ser independente. Você precisa caminhar com as suas pernas. Você precisa cuidar da sua esposa. Pais, vocês precisam cuidar dos seus filhos. E quando isso não acontece, meus irmãos, o fogo desce, mas o fogo não permanece. Quando isso acontece, o fogo desce, mas o fogo não fica. Quando isso acontece, a gente até firma de um lado, mas aí do outro lado fraqueja e cai. É uma vida oscilante. Eu tenho certeza que para alguns aqui, se você fazer da tua casa lenha, tua inconstância espiritual termina. Nós precisamos entender, meus irmãos, nós precisamos discernir o propósito dos templos e das casas. Já estou caminhando para o fim. Deixa eu te dar um exemplo. Se eu quero emagrecer e pegar condicionamento físico, musculação ou corrida? O pastor Silé é atleta, corrida. Talvez o Arthur discorde, porque os povos da musculação faz tudo para eles. Mas é corrida. Agora, eu quero ficar bombado, que nem o Ramon Dino. O que é? Corrida ou musculação? Vocês entendem que os dois cuidam do corpo? Tem coisas que acontecem melhor na igreja, no templo, e tem coisas que acontecem melhor nas casas, nos lares. Vou te dar 3 exemplos. O primeiro é, o templo é lugar de capacitação. A casa é lugar de execução. A pior besteira que nós ouvimos dentro da igreja é, você não pode ficar sentado. Já ouviu isso? Eu vou te explicar por que é besteira. Quando nós falamos isso, você não pode ficar no banco a vida inteira. Nós estamos dizendo que só existe o templo. Se aqui dentro você não levanta e serve, você está parado. Mas deixa eu te falar, e um marido que cuida da esposa como Cristo cuidou da igreja? E um marido que trabalha para a glória de Deus? E um marido que discipula seus filhos de forma fenomenal? E alguém que evangeliza todo mundo e traz para a comunidade? Ele precisa levantar aqui dentro para fazer mais o quê? Se ele fizer, glória a Deus. Mas se ele estiver sentado, meus irmãos, ele está fazendo mais do que às vezes alguém que está aqui na frente e não cuida da esposa, não cuida dos filhos, não evangeliza ninguém, não dá testemunho, quebra o pau no trabalho. O templo é lugar de capacitação. Você pode servir no templo? Pode, mas a maior execução da tua vida não é aqui dentro, é lá fora. É dentro da tua casa, é no teu trabalho. A Bíblia diz que Deus instituiu apóstolos, profetas, evangelistas, mestres. Vamos pegar aqui na igreja. Deus instituiu o Leandro, Deus instituiu o Gi, Deus instituiu o Cleverson e outros. Para que a Bíblia diz, Efésios 4:11? Para capacitar os santos para a obra do ministério. De acordo com a Bíblia, o Leandro, ele te capacita para você desenvolver o ministério. E não é ele te dar uma oportunidade de pregar, é você sair daqui dentro do teu lar, na tua família, na tua casa, você executar o ministério. Enquanto o templo é lugar de inspiração. Gente, vocês saem inspirados daqui? Eu saio. Eu vou sair daqui. Eu cheguei aqui, mas deixa eu contar para vocês. Cheguei aqui e comecei a adorar. Eu falei, nossa, que atmosfera. Meu Deus, que glória. Aí eu cheguei ali, dei um abraço na Evelyn. Já recebi umas 3 palavras de encorajamento, de fortalecimento. Aí eu virei para a Evelyn e falei assim, Evelyn, eu já posso ir embora. Porque eu já recebi. Templo é lugar de inspirar. Inspirar, mas lar é lugar de formar. Templo forma, mas o lar forma mais. Vou te dar um exemplo. 2 Timóteo 1,5 diz assim, Timóteo, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Que maravilha. Paulo está dizendo assim, eu conheço tua avó Loide, aquela do filme, tá lembrado? Debbie Lloyd? Era a avó dele. Eu conheço a avó Lloyd. Habitava fé nela. Mas eu conheci também tua mãe Eunice. Habitou nela também. E Timóteo, eu olho para você e eu tenho uma convicção de que ela habita em você também. Porque está acontecendo uma transferência de formação, de caráter, de vida.
Templo forma, mas casa forma mais. Quando Jesus foi nascer, Deus não enviou ele para um templo. Deus enviou Samuel para o templo. Não deu muito certo. Deus enviou Jesus para uma casa. Deu certo. Deu certo. Imagina, seu filho quer ser um pastor. Você fala assim, vou te enviar para uma casa. O que você vai ser? Ah, não, você vai ser cuidado, amado, como filho. Eu não vou te enviar para o seminário. E por último, templo é lugar de revelação. Meu Deus, que maravilhoso. Eu lembro um dia que o Gi pregou sobre revelação. Um carro que estava escondido, aí tirava a cortina e aí o carro era revelado. É exatamente isso. A gente está aqui e Deus se revela para nós. Dificilmente você vai ouvir uma pregação na tua casa melhor do que o Giovanni prega aqui. Dificilmente você vai fazer uma pregação no teu lar, tua esposa vai ouvir melhor do que o Leandro prega aqui. Mas aqui seus olhos são abertos. Só que casa é lugar de repetição. Quantas vezes sua mãe disse para você assim, tira a toalha molhada de cima da cama? Minha mãe falou muitas. E até hoje está em cima da cama. Ela não repetiu o suficiente, a culpa é dela. Casa é lugar de repetição. Olha o que diz Deuteronômio. Deuteronômio 6, 6 a 9. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Aonde que as palavras têm que estar? Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse quando estiver sentado, quando estiver andando, quando for se deitar, quando for se levantar. Amarre-as como um sinal nos seus braços, prendas na sua testa, escreva-as nos batentes das portas em sua casa e também nos seus portões. Então é o seguinte, seu filho chegou em casa, o que ele vê? A palavra, porque ele viu o portão. Palavra de Deus. Aí ele anda mais um pouquinho, o que ele vê? A porta. É para prender na porta também. Aí chega lá dentro, a mãe está fazendo a comida. Ele olha para a mão, o que ele vê? Palavra no braço da mãe. Aí ele olha para a mãe, no rosto da mãe, o que ele vê? Uma palavra escrita na testa. Aí ele fala assim, quer saber? Vou me deitar. A mãe deita com ele e começa a falar da palavra de Deus para ele. Aí ele fala assim, não, pera aí, eu vou lá agora me levantar. E a mãe se levanta junto falando da palavra de Deus para ele. Aí ele senta no almoço, o pai deixa um pouquinho o futebol de lado, e o pai começa a falar como Deus é bom, como Deus é puro, como Deus é justo, como Deus é santo, como Deus é maravilhoso. Meus irmãos, repetição. Repetição. Nós não somos acostumados com repetição. A gente que prega é um desafio, porque você fala, eu já preguei isso antes. Só que às vezes a gente quer mais que as pessoas aprovem o que a gente prega do que elas ouçam novamente. Às vezes é mais sobre nós, muitas vezes. Mas, meus irmãos, a Bíblia é sobre repetir, 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 repetir. O caminho é antigo, a mensagem é velha. A gente precisa repetir, 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 repetir. E sabe como eu sei quando entrou no coração? Entra no coração quando alguém vai pregar sobre Cristo ter morrido e nos perdoado. E eu fico assim, meu Deus, fala mais sobre isso, que eu preciso reter essa realidade. Meu Deus, parece que sempre que fala sobre isso eu não consigo aprender isso para mim. Parece que sempre é maior que eu. Parece que eu tenho vislumbre de alguma coisa, mas não fica em mim. Eu preciso ouvir e ouvir e ouvir e ouvir e ouvir. Repetição. Igreja é revelação, casa é repetição. O que você tem falado dentro de casa, meus irmãos? O que vocês têm falado? Da nossa boca tem que sair Cristo. Tem que sair palavra de Deus. Tem que sair profecia. Tem que sair oração. Tem que sair louvor. E eu queria, para encerrar de fato, deixar algumas dicas práticas. Não são mandamentos. Se alguma coisa eu preguei que você não concorda, não precisa ficar bravo comigo. Retém o que é bom. Mas confere nas Escrituras se quem não está errado é você. E se você chegar à conclusão de que quem está errado sou eu, me chama para conversar e me fala que eu estou errado. Amém? 5 dicas práticas. Converse sobre o que foi pregado nos cultos. Isso é simples. Chega em casa, meu amor, o que você achou do culto? Pai, você não foi no culto não, mas ó, foi legal hoje lá, viu? O pastor falou um negócio lá de xaramaná e não sei o quê. Pô, não entendi não, mas foi legal, foi benção. O fogo desceu. Seu pai que não é crente vai olhar, como assim, o fogo desceu? É, deu uma fumaça santa lá. Você tem que ver a glória. Glória? Que glória? Fala. Quem sabe seu pai fica tão curioso que ele quer vir no domingo que vem para entender o que você está falando. Eu lembro que quando eu fui na igreja a primeira vez, começou assim, a fumaça me esconde. Meu Deus. Cadê a fumaça?
Mas dentro dessa música diz assim, a sua presença é o meu maior prazer. Eu falava assim, não, o meu maior prazer é futebol, para com isso, presença de Deus. E eu fiquei encucado. Isso me moveu a buscar Deus. Fala sobre a palavra de Deus. Então fala sobre o que foi pregado. Pergunta. Tem um versículo que diz assim, a mulher no culto não entendeu alguma coisa, pergunta em casa para o marido. Sem entrar no mérito, se mulher pode falar na igreja ou não e tal, isso aí. Mas a questão é a seguinte, estou com dúvida no culto, eu chego em casa e pergunto, o marido pergunta para a esposa pergunta para o marido. Vamos conversar. Porque quando a gente conversa, a gente aprofunda, a gente aplica. Meu amor, como que você acha que eu poderia aplicar isso na minha vida? Qual o versículo que você lembrou enquanto o pastor pregava? Converse. Segundo o conselho prático, faça cultos familiares. Talvez é muito difícil, informalmente, naturalmente, as coisas fluírem. Talvez você vai começar com um culto familiar. Só que precisamos entender que culto familiar não é mini culto. Então, assim, o culto da igreja é 50 minutos, a pregação, lá em casa é 10. A oração na igreja é 20 minutos, em casa é 10. O louvor na igreja é 40 minutos, em casa tem que ser 15. Culto familiar não é mini culto. Culto familiar é você se sentar em torno de Jesus. E se for o caso, só orar. Se for o caso, só compartilhar a palavra. Se for um caso, só louvar. Se for um caso, só conversar sobre como está o seu coração. Eu sou o seu pastor e nada vai te faltar. Vem aqui comigo que eu te levo em comunhão. É um culto familiar. É para a glória de Deus. Precisamos cultuar mais. Cultos familiares. Seu filho precisa te ver orar. Não se trata de transformar casas em mini-igrejas, mas de restaurar os altares nos lares. Não se trata de um método ou de uma estratégia, se trata de essência. Eu vivo 2 horas de 168 horas da semana aqui dentro. Eu vivo o resto na minha casa. É lá que Jesus quer morar. Terceiro, ore e converse sobre coisas do alto nas refeições. Eu estou na ideia de ensinar os 10 mandamentos para Samuel. Eu achei maravilhoso, porque eu não sabia. A gente só leu o Novo Testamento muitas vezes. Eu não sabia, assim, se me perguntasse, eu saberia uns 6, 7, 8. Mas a ordem certinho, tal. Pô, eu estou aprendendo a Bíblia com meu filho. Eu que ensino, mas eu estou aprendendo. Deixa eu chamar assim, aqui para você falar dos 5 primeiros. Quem consegue vir? Na ordem certinha e até o final. É difícil? Mas, meus irmãos, nós oramos na hora do almoço, já faz uns 3 meses que a gente tem feito isso. Culto familiar já faz mais tempo. Antes a gente titubeava, agora a gente consegue mais. A gente ora e a gente fala, Samuel, qual que é o 4º mandamento? E aí a gente começa. Ele fala, eu explico que não pode matar os animais, no 5º mandamento, só para comer. Eu explico que a gente não pode matar os sonhos das pessoas. Eu explico que a gente não pode matar uma pessoa sem motivo, só no desenho, só no filme, só o super-herói. E ele sai da mesa sabendo que o 5º mandamento é não matarás. É simples, meus irmãos. Basta ser intencional, basta entender que você é responsável pelo teu lar, basta entender que a lenha está na sua casa. Amém? 4º e penúltimo. Conheçam os corações uns dos outros. É o que eu já falei. Eu preciso conhecer os medos, as angústias, as dores da minha esposa, dos meus filhos. Eles precisam entender os meus. E por último, discipline seus filhos informalmente, mas também de forma intencional. Eu já falei um pouco sobre isso na pregação. São ideias. Tem mais 55 que eu não vou citar aqui. Assim, tem muita coisa que a gente pode fazer. Mas o espírito é, o meu lar precisa abrigar a presença de Deus. Não há fogo em culto que permanece no culto. Ele precisa ir para a minha casa. E para encerrar, eu queria que vocês abrissem Josué 24:15. Ou só ler aqui mesmo. Antes de eu ler esse texto, pode abrir aqui. Eu queria contar a história que eu ouvi hoje. Eu ia pregar essa mensagem, eu preguei essa mensagem às 3 horas da tarde, lá na minha igreja. Igualzinho. Aqui fluiu mais. Deve ser a fome. Vocês estão com mais fome. Tem mais gente também, né? Mas olha só. O Mateus chegou para mim e falou, antes de eu pregar, te contar uma história que eu ouvi no podcast. Ele me contou, eu queria contar a história para vocês. Existe um judeu chamado Eliezer ben Yehuda. Eliezer ben Yehuda. Ele viveu no século XIX. E ele era um judeu muito fervoroso.
E na época dele, a língua em Israel era o britânico, era o inglês. Por quê? Porque era colônia. Eles que exploravam lá, Inglaterra. E aí, esse judeu, ele ia aos cultos, e os cultos entre os judeus eram em hebraico. Mas era só os cultos. Todo o resto, nas casas, nas ruas, era tudo em inglês. Então, ele, movido por Deus, eu não tenho dúvidas, ele ficou incomodado com isso, e ele falou assim, vamos mudar essa realidade. E ele começou, ele teve um filho, e ele falou, aqui dentro de casa nós só falamos hebraico. E o filho dele foi o primeiro a falar hebraico integralmente na história moderna, assim, ele ensinou o filho dele e tal, em Israel. E aí, sabe o que aconteceu, meus irmãos? Ele tinha recursos. Ele comprou um jornal e começou a publicar tudo em hebraico. Ele abriu escolas e começou a ensinar tudo em hebraico. E aos poucos ele foi incentivando os irmãos das comunidades a falar em hebraico em casa. E 40 anos, 40 é profético, né? 40 anos depois, Israel passou a ter o hebraico como língua oficial. Deu mais 27 anos, Israel se tornou uma potência, né, um país soberano, independente. Excluíram as outras línguas, só o hebraico, língua oficial. Eu não sei se você pegou. Você pegou? Peguei. Ele ia nos cultos. E a pregação era em hebraico. E ele voltava para casa e ele falava, vamos falar a língua que todo mundo fala. Vamos falar inglês. Só que um dia ele entendeu, ele falou, não pode ficar só no templo. Precisa ir para as casas. E aí ele começou a falar em casa, e todo mundo na casa dele começou a falar, e ele começou a incentivar em outras casas também. E aconteceu um movimento, que a nação foi tocada. A língua foi mudada. Quem entende dessas coisas de antropologia, de sociologia, sabe, a língua é um item importantíssimo para definir um povo. Tinham palavras, tipo jornal, palavras novas, que não existiam no hebraico antigo. Então ele estudou e ele fez as palavras novas. Os irmãos, nós precisamos pegar o linguajar aqui de dentro e levar para dentro da nossa casa. E quando isso acontecer, a nossa casa vai ser diferente. E quando a nossa casa se tornar diferente, outras casas vão olhar para nós e vão começar a se tornar diferente. E aí o evangelho vai deixar de ser uma mensagem pregada no domingo, nos templos, e vai se tornar uma realidade da cidade de Baipendi. E você vai chegar na padaria e vai ter gente falando a língua que você fala. Deus é bom. Nossa, eu vou contar um testemunho para você, irmão. Aconteceu isso. É possível. É real. Depois pesquisem. Eliezer ben Yehuda. Meu hebraico acho que deu para entender, né? Mas, gente, Josué 24:15. Para encerrar. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além de Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa, eu e a minha família, serviremos ao Senhor. Qual que é o contexto? Presta atenção. O povo de Israel saiu do Egito, comeu cordeiro em família e saiu do Egito. Moisés conduzindo. Moisés morre, Josué assume, eles entram na terra. O povo estava mais ou menos estabelecido. Josué começou a perceber um fogo estranho. Pô, tem gente querendo adorar os deuses dos egípcios, lá de trás, antes do rio. Tem gente querendo adorar os deuses dos amorreus, dos cananeus e essa turma toda depois do rio. Josué, uma hora ele se levanta e fala assim, meus irmãos, é o seguinte, estou cansado desse BO de vocês aí. Se vocês querem servir os egípcios, sirvam. Se vocês querem servir os deuses desses povos, sirvam. Mas uma coisa eu vou dizer para vocês, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Preste atenção, ele não guardou no coração dele que ele e a casa dele serviriam ao Senhor. Ele poderia ter visto tudo aquilo e ter falado, eu vou ser diferente, não vou ficar quietinho. Eu e a minha casa vão servir ao Senhor. Ele poderia dar um passo além. Ele poderia chegar para a família dele e falar, vocês estão vendo, galera? Olha, pessoal tudo servindo outros deuses, mas com vocês tem isso não. Nós e a nossa casa servimos ao Senhor. Já seria bom, não seria? Mas ele não parou aí. Ele se levantou publicamente. Ele disse assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele quis dizer para ele quis dizer para os da casa dele, ele quis dizer para toda a comunidade. Giovanni, eu não sei você, mas eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Gustavo, eu não sei você, mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. E eu sei que todos vocês servem ao Senhor. Mas eu estou aplicando para dentro do lar, de fazer da nossa casa um ambiente de lenha constante, de um fogo que não se apaga. Eu sei que Deus me chamou aqui para incentivar vocês a isso, porque alguns
ou muitos não vivem essa realidade. Eu quero perguntar para vocês, quem aqui quer se levantar como Josué e dizer assim, olha, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor? Quem quer vir aqui na frente e dar um testemunho público dizendo assim, cara, a partir de hoje eu vou levar a presença de Deus comigo. Aonde eu for, te levo comigo, meu amado. Pô, gostaram, hein? Poxa, tem futuro, gente? Por onde eu for, te levo comigo, meu amado. Você fica mais dentro da sua casa do que em qualquer outro lugar. Jesus quer habitar lá. E o chamado hoje é para você, que assim como Josué, ouviu essa mensagem aqui hoje, está dizendo assim, cara, a minha casa precisa ser um ambiente constante. O fogo não pode se apagar. O fogo não pode se apagar. Eu quero receber o tiro aqui na igreja, mas eu quero sangrar dentro da minha casa. Eu quero experimentar bomba aqui na igreja, mas eu quero levar isso lá para casa. Eu quero ser queimado aqui, mas eu quero queimar em casa também. Se esse é o teu caso, meu irmão, vem aqui à frente, pega tua esposa, pega teus filhos, vem sozinho se sua família não está aqui. Agora, se você está aqui essa noite e quer entregar a tua vida a Jesus, quer se arrepender dos seus pecados,